Olá pessoal, tudo bem? Professor Christian Costa aqui e hoje nós vamos falar sobre uma matéria-prima bastante utilizada na indústria, que é o polietileno. O polietileno ele é o polímero de maior produção mundial, é o mais utilizado na vida diária, tá? Ele também é o plástico mais conhecido, é o plástico que a gente mais conhece, né? Ele está presente nas sacolas, né, essas sacolas de mercado, nos sacos plásticos que a gente usa para embalar frutas, verduras, por exemplo, nos frascos de shampoo, nas embalagens de alimento, entre outros inúmeros produtos. Tá? Ele é um material tão versátil, como eu já disse, mas ele também possui uma estrutura química muito simples, tá? Talvez a mais simples de todos os polímeros. Tá? Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre o polietileno. O polietileno, aqui está o monômero do polietileno, né? Lembrando, o que é um monômero, né? Monômeros é uma molécula de baixo peso molecular que elas são capazes de se combinar entre si para formar esse polímero, né? Polímero, o polietileno, tá? Uma molécula de polietileno nada mais é que uma cadeia longa de átomos de carbono, tá? E átomos de hidrogênio ligados a cada um desses átomos de carbono. Como eu disse anteriormente, ali, né, é o polímero, quimicamente falando, mais simples que tem, né? Carbono e hidrogênio. De uma maneira geral, os poliestilenos eles formam os plásticos mais comuns, né? Como eu disse anteriormente ali, eles formam os plásticos mais comuns que a gente tem e também são os de maior uso, principalmente na área de embalagens flexíveis. O que a gente vai fazer com embalagem flexível? A gente vai produzir filmes plásticos para sacolas, para embalagens de alimentos, por exemplo, tá? Sacos plásticos de qualquer tamanho. E aí eu tenho alguns exemplos de produtos que a gente vai poder produzir, fabricar com o polietileno. A gente pode produzir caixotes, esses caixotes de supermercado, embalagens para pães, essas embalagens de pães de sanduíche, a gente chama de pão de sanduíche aqui, não sei, pão de forma, talvez, tá? Embalagens para frutas, legumes, bombonas para produtos químicos, frascos de shampoo, embora, né, a gente possa ter frascos de shampoo com outros materiais também, mas pode ser produzido com polietileno, embalagens para alimentos, arroz, feijão, e aqui também, né, às vezes a gente vai encontrar uma embalagem de arroz, de feijão, com outro tipo de material, mas via de regra eu posso estar produzindo com polietileno. Eu dou esses exemplos de produtos que podem ser produzidos com polietileno, mas sempre a gente fica. A gente tem que pensar, na verdade, né, que eles podem ser produzidos com outros materiais, porque essa é a dinâmica do mercado, né? A gente está sempre buscando substituir por materiais melhores, com alguma propriedade melhor, com alguma vantagem, às vezes econômica, que um material vai ter em relação ao outro. Então aqui são só exemplos para a gente ver, puxa vida, eu posso produzir esses produtos, para a gente ter uma ideia de como que é o material, tá? Mas não se restringe só a esses materiais e também não significa que, o professor falou que o polietileno que o frasco de shampoo é de polietileno. Não, a gente pode ter frasco de shampoo de outros materiais, mas pode ser de polietileno, pode ser produzido com polietileno, tá? Pessoal, acho importante deixar essa observação, né? Porque isso é muito dinâmico, né? Tá sempre mudando, a gente vê isso com bastante frequência, né? Um produto que é produzido com determinado material, daqui a pouco ele é substituído, né? Há uma troca desse material, tá? Dependendo das condições de pressão, temperatura e catalisador, e aqui eu estou falando dele lá na petroquímica, né? Lá na indústria petroquímica, que obtém o monômero para a fabricação do polímero, tá? Isso aqui não é na indústria, né? Isso aqui foge um pouquinho
de repente de onde nós estamos inseridos aí no mercado. Mas lá na petroquímica, dependendo dessas condições, tá, utilizadas na fabricação do polietileno, ele vai apresentar uma cadeia, e aí a gente está falando quimicamente, né, linear, uma cadeia linear ou uma cadeia ramificada. Puxa vida, mas o que é uma cadeia linear e uma cadeia ramificada? O que interessa para nós hoje, né, nesse vídeo, é que isso vai determinar as propriedades do nosso material. Tá? Por isso que a gente tem polietilenos com propriedades diferentes. Né? A gente não tem a mesma propriedade para todos os tipos de polietileno, não. Cada tipo de polietileno vai ter uma propriedade. E aí a gente vai ter o que talvez a gente mais conheça são os tipos de polietileno, né? Que são, por exemplo, o polietileno de alta densidade, que daí é o PEAD. A gente vai ter o polietileno de baixa densidade, que é o PEBD, e o polietileno de baixa densidade linear, que é o PEBDL. Existem outros tipos de polietileno? Existem outros tipos de polietileno. Existe, por exemplo, o polietileno de média densidade. Tá? Mas, basicamente, né, os mais utilizados são esses três aqui. Tá? E isso vai depender do tipo de cadeia que ele tem. Se é uma cadeia linear ou uma cadeia ramificada. Tá? Como eu falei já anteriormente, isso vai influenciar nas propriedades dele. Por isso que cada um desses polietilenos aqui, ele tem uma propriedade diferente. Falar um pouquinho do polietileno de alta densidade. Tá? Algumas características, e aí aqui eu vou falar algumas características baseadas no que a gente tem na literatura. A gente sabe que conforme o tipo de grade de material, né, conforme a referência que a petroquímica vai estar nos oferecendo, a gente vai ter características diferentes, mas basicamente, né, o que um polietileno de alta densidade tem? Ele é resistente a baixas temperaturas, isso é uma característica meio que geral dos polietilenos. Ele é um material com alta cristalinidade, isso favorece propriedades mecânicas, tá, pessoal? Como, por exemplo, resistência à tensão, compressão e tração. Ele é um material impermeável, assim como a grande maioria dos materiais plásticos, tá? Ele é atóxico, também como a grande maioria dos materiais plásticos. E uma característica bem marcante do polietileno, e aí não só do polietileno de alta densidade, a estabilidade dimensional, tá? Pouca estabilidade dimensional. É difícil a gente manter a medida desse produto, né? Polietileno de baixa densidade. O que o material, o que o polietileno, né, melhor dizendo, de baixa densidade tem como característica? Também é tóxico. Ele é bem flexível, ele é bastante flexível, tá? Na injeção, a gente produzir peças com polietileno de baixa e polietileno de alta, a gente vai ver que as peças com polietileno de baixa elas vão ser bem molengas, né? Bem moles, bem flexíveis. Ele é um material bastante leve, transparente e também com pouca estabilidade dimensional. O polietileno de baixa densidade linear, muito utilizado no processo de extrusão. Tá? Eu não conheço assim, muitas peças que são, por exemplo, injetadas com polietileno de baixa densidade linear. Até pelas características, a gente vai ver que ele se encaixa muito no processo de extrusão. Poderia ser utilizado no processo de injeção? Pode, desde que tenha o grade adequado ao processo de injeção, a gente pode estar utilizando no processo de injeção sem problemas. Mas voltando para as características, né? Olha só, boa resistência à tração, boa resistência ao rasgo e boa resistência ao impacto. São características que a gente precisa, que a gente quer muito nas embalagens flexíveis, por exemplo. Para saco de lixo, por exemplo, a gente precisa, né? Resistência à tração, resistência ao rasgo, resistência ao impacto. Então ele é muito utilizado no processo de extrusão. Mas, voltando, né? Posso utilizar ele no processo de injeção? Posso, sem problema, desde que tenha o grade adequado ao processo de injeção. Vou falar um pouquinho das características de processamento. Tá? Vou falar como que a gente trabalha um pouquinho com esse material. Tá? Como que a gente trabalha com esse material. E aqui, de novo, só vou pegar assim de uma maneira geral. Tá? Pode haver particularidades conforme o processo, conforme a peça que você vai trabalhar aí. Mas de uma maneira geral. Tá? Eu preciso secar esse material, eu preciso tirar a umidade dele? Não, não precisa. Ele absorve pouca umidade e essa umidade que ele absorve não influencia no processamento da peça. Claro que se eu fizer uma pré-secagem com 1 hora, com 80 graus, por exemplo, de temperatura no secador, eu vou ter uma peça com melhores
propriedades óticas, por exemplo, né? Tá? Mas não é necessário. Temperatura de processamento do polietileno. Vocês vão ver que aqui tem uma faixa de temperatura bem grande, né? De 160 a 280 graus, porque vai depender do tipo de polietileno que nós vamos estar processando, do grade de polietileno que a gente vai estar processando. Mas na literatura, quando a gente faz uma pesquisa ali, a gente encontra isso. Temperaturas mais baixas, 160, até temperaturas mais altas de 280. É mais difícil, tá? A gente trabalhar com a temperatura tão alta, né? Normalmente a gente trabalha com temperaturas mais baixas, mas dependendo do tipo de polietileno, a gente pode sim estar trabalhando com temperaturas mais altas. Só faço uma pequena observação, né? Abrir um parênteses aqui. Trabalhar, né, pessoal, sempre com a temperatura recomendada pelo fabricante, tá? Pelo fabricante da matéria-prima. Então, isso aqui é uma orientação, né? Puxa vida, eu não tenho essa temperatura informada pelo fabricante, posso trabalhar com essas temperaturas aí, tá? Que a gente encontra na literatura. O que a gente tem que tomar cuidado, né? Temperaturas mais baixas, a gente vai ter pontos sem brilho na peça. Tá? Quanto mais baixa a temperatura de processamento, eu vou ter alguns pontos sem brilho, tá? Na minha peça. Então, isso é uma coisinha que a gente precisa cuidar na hora de programar a temperatura do cilindro, né? Quando a gente estiver trabalhando com polietileno. Temperatura do molde, entre 20 e 70 graus. Vê que aqui eu não estou falando de temperatura muito baixa, né, com água gelada, por exemplo. Por quê? Por causa da cristalinidade. Se eu baixar muito essa temperatura, eu não vou ter a formação dos cristais do polímero e aí eu vou perder um pouquinho em propriedade mecânica, tá? E aqui também é uma regrinha meio que geral para todos os materiais. Quanto mais alta a temperatura, maior brilho superficial na peça e maior a cristalização. Então, é importante trabalhar com essa temperatura entre 20 e 70 graus quando eu estou falando de propriedades mecânicas. Se propriedades mecânicas não é um problema, aí eu posso baixar mais essa temperatura para ganhar e tempo de ciclo, tá? Nessa temperatura entre 20 e 70 graus, a temperatura do molde, eu vou reduzir também a contração depois da injeção. Então a peça vai contrair mais dentro do molde, vai copiar melhor a cavidade e vai contrair menos depois. Temperatura muito alta, acima de 70 graus, por exemplo, eu vou ter uma dificuldade na extração, tá? Porque a tendência da peça vai ser agarrar no molde. E é isso, pessoal, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Peço que, se vocês ainda não são inscritos, vai lá, se inscreve, não custa nada, né? Clica ali no botãozinho de inscrever, tá? Que vocês vão estar recebendo em primeira mão aí esses vídeos, né? E muitos outros mais que eu vou estar colocando aí nesse ano de 2024. Se tiver mais materiais que vocês queiram que eu fale, né? Que eu antecipe, professor, fala aí sobre o polipropileno, fala sobre o policarbonato. Coloca ali nos comentários que eu vou estar antecipando a colocação desses vídeos aí no YouTube, tá, pessoal? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.